versículo de número 10. Vou colocar um tema nessa mensagem que é: Deus vai te colocar em movimento. Tá? Deus vai te colocar em movimento nesta manhã. Capítulo 28, versículo 10 diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era posto o sol. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o oriente e para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Até cumprir aquilo que te hei referido. Versículo 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Versículo 18. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou, derramou o azeite. E ao lugar a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém. Podeis assentar. Esta palavra ela é interessante em vários aspectos. E a pessoa que nós lemos aqui, nesta viagem que ele está fazendo, que ele está empreendendo, se chama Jacó. Se você for ler o Gênesis, é a pessoa que é mais citada em Gênesis, tem a biografia mais completa, assim, mais extensa, é Jacó. Jacó e José. Mas Jacó ainda fala mais. E este homem, ele teve experiências gloriosas com Deus. Ele era um homem que, ele tinha algumas qualidades, né? Porque geralmente quando a gente vê o início da vida de Jacó, a gente fica muito preso nos erros que ele fazia, porque ele cometia muitos erros, né? Mas ele tinha algo dentro dele que destacava, né? A gente sabe que ele era gêmeo. Ele tinha um irmão chamado Esaú. Esaú era o primogênito, né? Diz a Bíblia que quando eles nasceram, né? Nasceu primeiro Esaú, né? Todo peludo, e logo agarrado ao seu calcanhar saiu ali o Jacózinho, né? O Jacó saiu agarrado ao seu calcanhar. Por isso que o nome dele é suplantador, é aquele que literalmente agarra o calcanhar, é aquele que numa batalha, numa luta, ele suplanta, ele derruba o seu adversário e ele se lança por cima dele. Esse é o significado mais próximo ali do nome Jacó. Então Jacó, ele cresceu num ambiente, numa família, que talvez não era a família, apesar de ser uma família muito abençoada, né? Porque o seu pai era Isaque. Isaque era o segundo patriarca, né? A gente tem 3 patriarcas na Bíblia. O primeiro era Abraão, avô de Jacó. O segundo era Isaque, pai de Jacó. E o terceiro patriarca era Jacó. E Jacó, ele cresceu nessa casa. Apesar de ter um pai
tão grande, né, tão abençoada, uma referência tão grande para a humanidade, não era uma família perfeita. Mas Jacó, ele cresceu num ambiente na qual ele sabia de algumas promessas. Porque, se você for ler a história, vai dizer a Bíblia que a sua mãe também era estéril, né? Assim como Sara, sua avó, também era estéril. Só que diferente do seu pai Abraão, Isaac ele não tentou dar um jeitinho, ele orou. E diz que por 20 anos, mais de 20 anos, ele orou, buscou a presença de Deus para que a sua esposa pudesse dar à luz. E após 20 anos ela engravidou. E a gravidez dela foi uma gravidez diferente, né? Porque diz que a barriga dela parecia que tinha um turbilhão lá dentro, uma luta, né? Ela não entendia, não tinha como nos dias de hoje um ultrassom, né? Para fazer ali algum check-up, mas a barriga dela uma hora estava para cá, outra hora está para lá, para cima, para baixo, né? E ela foi buscar ao Senhor, o que está acontecendo? E Deus falou, Deus disse assim, há 2 nações no seu ventre. Há 2 nações no seu ventre. E o maior servirá o menor. O mais velho servirá o mais moço. Porque o mais moço será mais poderoso do que o mais velho. Ou seja, a nação do filho mais moço será mais poderosa que a nação do filho mais velho. E Jacó cresceu ouvindo essas mensagens, essa profecia, né? Porque nós, como cristãos, quero trazer a palavra nesse sentido. Nós, principalmente nós aqui, os pentecostais, nós cremos muito em profecias. E eu creio que se eu pedir, quer ver, levantar a mão, quantos aqui tem profecias que foram proferidas da parte de Deus? Deus chegou e falou, eis que te digo. Quase toda a igreja tem uma profecia, né? E a profecia, ela nos move. A profecia, ela nos direciona. E Jacó, no seu início ali nos seus primeiros anos, ou no muitos anos, ele não conseguia compreender bem como que ele iria alcançar esta profecia. E no âmago, na correria, na pressa de tentar resolver as coisas na sua vida, ele muitas das vezes ele teve algumas ideias ruins, ele tentou fazer a coisa, tentar conquistar as promessas de Deus de uma maneira que não era uma maneira muito certa. Porque Jacó ele tinha algumas qualidades que, se a gente for olhar hoje para a igreja, aqui para as nossas vidas, tem alguns tipos de pessoas em nosso meio. Se você olhar para você, você vai se enquadrar num desses princípios, né? Tem algumas pessoas que são evasivas. Sabe o que é uma pessoa evasiva? Uma pessoa evasiva é uma pessoa que não tem objetivo. Ela não se compromete com nada. Sabe aquela pessoa que, tanto como o pastor Miguel falava, né, tanto faz quanto tanto fez, né, mais ou menos assim que ele fala, tanto faz quanto tanto fez. Para essa pessoa evasiva, para ela, não sei, eu sou assim. Para mim, tá estacionada aqui num banco, tem dia que aliás, eu não quero me comprometer com nada, é uma pessoa evasiva, ela não tem objetivo na sua vida. E talvez Esaú, no princípio da sua juventude, era assim, porque Esaú, ele era o primogênito, e a gente sabe que o primogênito, lá nas leis antigas, ele tinha pelo menos o dobro, né, da herança do filho mais novo. Então ele seria 2 vezes mais rico do que o filho mais novo. Só que Esaú, ele não se comprometia com a bênção que estava sobre a vida dele. Ao ponto de num dia, Jacó está ali preparando um guisado, né, um guisado vermelho, suculento. Esaú chega em casa cansado ali depois de uma caça, né? Às vezes aquela caça demorava dias, horas, chegou quase morto em casa de fome. E ele falou, Jacó, me dá um pouquinho desse guisado. Claro, meu irmão, te dou um pouquinho desse guisado. Mas, com uma condição. Qual que é a condição? Que você me venda o direito da sua primogenitura. Sabe o que Esaú falou? Estou a ponto de morrer, para que vai me servir a primogenitura? Eu vendo. Vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. Então, Esaú, ele era essa pessoa evasiva. E quantas pessoas estão hoje na igreja que estão desta forma?
estão levando as suas vidas, estão vivendo, sobrevivendo, tanto faz quanto tanto fez, e não tem objetivos para alcançar. Pessoas que estão desanimadas, a tal ponto que não sabem, que não querem se comprometer, e o inimigo ele vai entrando na sua vida e vai sugando o pouquinho de energia que você tem, e você fica sempre naquele estágio latente de dormindo. Dormidão não existe, né? Dormindo. E tem aquelas pessoas que são reticentes. Sabe o que é uma pessoa reticente? É uma pessoa que não sabe que pode alcançar. É uma pessoa que ela é diferente da evasiva, mas ela fica ali com medo de se comprometer, porque ela não sabe, ela olha para si e ela fala assim, eu? Imagina. Olha para o lado. Vê quantas pessoas melhores do que eu tem aqui neste lugar. Quantas pessoas estão aqui na minha vida ou no meu emprego, não precisa nem ser igreja, imagina no seu emprego ter uma oportunidade de crescimento, você pode concorrer para aquela vaga, mas você fala assim, eu? Imagina, não consigo, não tenho objetivo. E tem uma que eu ainda considero pior, que são os desistentes. Sabe o que é uma pessoa desistente? É uma pessoa que começa e não termina. É uma pessoa que coloca assim no início, eu vou alcançar, eu vou conquistar, eu vou fazer, eu vou pegar a minha vida e eu vou fazer a minha vida dar certo. Eu vou pegar a minha família, eu vou fazer a minha família dar certo. Eu vou pegar o meu emprego e eu vou fazer o meu emprego dar certo. Eu vou pegar o meu ministério e eu vou fazer o meu ministério dar certo. E os desistentes, eles começam bem. Eles vão até um certo ponto. Você já viu aquelas corridas de 42 quilômetros, acho que é uma maratona, né? 42. E muitos começam aquela maratona. Só que vai chegando ali 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, desistentes começam a parar. Por quê? Porque não se preparou da maneira correta. Não fez o treinamento da maneira correta. Achou que somente a vontade seria bom. Em vez de treinar 15 quilômetros por dia, treinava 2, 3, achava que estava bom. Mas na hora de chegar ali na maratona, subida, descida, não conseguiu. Desistiram no meio do caminho. E tem o quarto tipo de pessoas, que eu vou chamar de totalizadoras nessa manhã. É aquelas pessoas que vê o total de tudo, já vê lá na frente, e ele sabe que vai ter que passar por desafios, por problemas, mas a pessoa que totaliza tudo na sua vida, ela não desiste. Jacó era desta maneira. Jacó, ele era uma pessoa que ele deslumbrava as promessas que Deus fez na vida dele, e ele falava no seu coração, eu vou conquistar as minhas promessas. E uma pessoa que vai até o fim, são aquelas pessoas que mais crescem na vida. E eu vou citar algumas pessoas aqui nesta manhã, que eu conheço. São pessoas que pegam ali um objetivo, tem um presbítero Wilson que tem uma empresa, né? Imagina as dificuldades para chegar onde ele está hoje, tenho certeza que não foi fácil, mas ele foi até o fim. Tem ali o nosso irmão J.A., que alguns anos atrás estava numa situação muito difícil, mas ele falou, não, eu tenho um projeto de vida, e eu vou alcançar esse projeto de vida, e eu vou vencer. Está vencendo. É fácil? Não. Vontade de desistir? Tem sempre, as dificuldades são muitas, mas uma pessoa que olha lá na frente e já vê o final, ele alcança os seus objetivos independente das dificuldades que lhe sobrevêm. Tem o meu irmão que também é um empresário, amém, Anderson? É um empresário. E o meu irmão, eu falo por experiência própria, porque ele com 6 anos de idade, ele pegava um carrinho de feira. Posso falar isso, Anderson? Depois você briga comigo se você quiser. Pegava um carrinho de feira, ia nos lugares lá, pegava latinha, pegava ferro, pegava um monte de coisa, ia lá no ferro velho, as pessoas viam aquele menininho, né? Pequenininho, e dava até um dinheirinho a mais para ele, porque via o esforço dele.
E às vezes alguém da igreja que me conhecia chegava para ele e falava: Anderson, eu vou contar para o seu irmão o que você está fazendo. Eu falava: não faz isso não, por favor, porque fazia escondido, mas fazia. Às vezes chegava em casa com 2, 3 hamster. Aqueles hamster começava a dar viu de onde que a gente começou com isso, essa história, né? 2, 3 anos, começava a dar cria, ele começava a vender para os amigos, R$2, né? Acho que era R$2, o hamster começava a vender para um, para outro, e fazia o dinheirinho dele. E hoje ele está aí, faz a correria dele, faz os negócios dele, e Deus abençoa. Por quê? Porque é uma pessoa que desde pequeno já olha lá na frente, não desiste. Se você, irmão, olhar para a sua vida hoje e ver ela pela metade, você vai sair daqui conquistando a metade. Mas se você entrar aqui nesta manhã, não medindo esforços para alcançar os seus objetivos, você vai sair daqui nesta manhã com a tua vida completa. E ter a vida completa não significa que vai ser um mar de rosas ou que vai ser fácil. Porque nós cristãos, nós precisamos entender como é que funciona a nossa vida. Porque a nossa vida, ela tem que ter muito esforço, muita transpiração, né? É muita transpiração. Você vai lá e pergunta: Isaac Newton, que foi que inventou a eletricidade, a lâmpada elétrica foi Thomas Edison. Mas Thomas Edison, para ele inventar a lâmpada elétrica, foram mais de 1000 tentativas. Eu disse mais de 1000 tentativas. E sabe quantas pessoas chegaram para ele e falaram: desista, isso não vai acontecer. Uma lâmpada, imagina, apertar um botão, acender uma luz na sua casa. Não, isso não vai existir. Imagina isso séculos atrás, 100, 150 anos atrás. Mas sabe o que fez ele vencer? Não desistir. E o Senhor manda falar para você nesta manhã: qual é o sonho, qual é o projeto, qual é a profecia que está sobre a sua vida, que pode ter sido lançada anos e anos atrás. Qual é este sonho, qual é este projeto e o que você tem feito com este sonho na sua vida? Você tem desistido? Você tem parado? Você tem se colocado numa situação evasiva, reticente ou desistente? Ou você nesta manhã quer ver a totalidade de Deus acontecendo na sua vida? Se você quiser ver o total de Deus acontecendo na sua vida, eu quero que você levante as suas mãos agora e fale para os céus: Senhor, eu recebo a tua palavra e eu quero viver aquilo que o Senhor já tem determinado para a minha vida, porque eu vou conquistar e eu vou conquistar em nome de Jesus. E o Espírito Santo, ele colocou esta palavra na minha vida, nesta semana, porque Jacó, ele não tinha um entendimento claro. Ele sabia que a promessa ia se concretizar, mas ele não sabia como. Só que o erro de Jacó foi, ele sabia que Deus tinha uma promessa na vida dele, mas ele não tinha a paciência necessária para esperar e para alcançar. E para alcançar esta promessa, ele chegou até o ponto de enganar o seu próprio pai e o seu próprio irmão. Você conhece a passagem. E por tentar fazer as coisas do seu jeito, irmão, porque o mundo espiritual, ele está conectado com o mundo natural. Vou repetir para você: o mundo espiritual está conectado com o mundo natural. E a coisa mais difícil na vida do cristão, vou trazer agora para o Novo Testamento, é você saber discernir o tempo certo das coisas. Porque o mundo espiritual não é algo que você vê com os olhos abertos o tempo todo. Aliás, é raro. Raramente você vai ver o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual está aí, ele acontece, ele está em movimento. E diz a Bíblia que Jacó enganou o seu pai e o seu irmão. Ele tentou fazer as coisas do jeito dele, como se Deus precisasse de ajuda. Você acha que Deus precisa de ajuda para fazer alguma coisa na sua vida? Você está enganado. O que Deus precisa é de obediência.
Porque obedecer é melhor do que sacrificar. E quando Esaú soube da mentira do seu irmão, ele ficou muito bravo. Ele colocou no seu coração o desejo de matar Jacó. Olha, uma casa tão abençoada com uma briga dessas, né? Aí você pensa na sua família, tá vendo? É tudo igual. E Esaú falava assim, ó, só vou esperar o meu irmão. Aliás, eu vou esperar meu pai morrer e quando ele morrer eu vou matar Jacó. Só que numa briga, não tinha como Jacó vencer Esaú. Porque você vai ler a Bíblia, diz que Jacó ele era um homem pacato, ele era um homem do lar, de casa. Quando diz que ele era um homem sossegado, ele ficava em casa. Às vezes pensando muito, né? Como que eu vou alcançar minha promessa? E pensava um monte de... Eu morei no sul, eles falavam assim, bobiça, né? Pensando um monte de bobiça, né? Um monte de besteira, né? De bobeira, um monte de bobiça, né? E ficava ali muito tempo ocioso. Por isso que Deus quer te colocar em movimento nesta manhã. Porque se você ficar muito tempo ocioso, mente vazia, você já até sabe, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Então você precisa se movimentar, porque se você não se movimentar e ficar pensando um monte de besteira, o inimigo ele vai entrar e vai atuar na sua vida, mas Deus muitas das vezes permite alguma situação para que você venha se movimentar na direção certa. E às vezes para Deus te movimentar na direção certa, Deus precisa te tirar de um lugar e te colocar em outro lugar. Porque o seu pai chegou para Jacó e falou assim, meu filho, Isaac era inteligente demais. Ele falou, não quero que você case com alguma das mulheres aqui da terra, eu quero que você vá até Harã, na casa da minha parentela, e lá você vai escolher uma esposa. E Jacó saiu de casa. E a consequência, irmão, preste atenção no que eu vou te falar. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Vou repetir, tudo aquilo que você planta, você colhe. E se você não está feliz com as colheitas que você tem tido na sua vida, pegue um outro tipo de semente e planta. Aí você vai ter um outro tipo de colheita. Se você não está contente com as colheitas que você tem na sua vida, troque o tipo de semente que você tem plantado. Porque Jacó ele tinha a promessa de Deus. E para Deus cumprir aquela promessa na vida de Jacó, Deus precisou tirar Jacó de um lugar e mandar para outro lugar. E quando Jacó saiu de um lugar, você vai ler na palavra, em algum versículo aqui em Gênesis, diz que ele saiu da sua casa somente com um cajado. Mas ele não comprou a primogenitura do irmão, ele não enganou o pai e recebeu a bênção da primogenitura do pai, e mesmo fazendo tudo isso, sabe qual foi a colheita que Jacó teve? Ele saiu da sua casa apenas com um cajado, para viajar num deserto durante meses. Não era uma viagem daqui em São Mateus, era meses, era daqui na Bahia mais ou menos, daqui no Ceará, era muito longe. A pé, com um cajado, um pouquinho de comida. Por quê? Porque todo erro tem uma consequência. Enquanto eu não aprender a tratar estas consequências de acordo com a vontade de Deus, e a vontade de Deus é, pai, eu errei, eu fiz o que era errado aos teus olhos, mas eu quero que o Senhor me dê uma nova oportunidade. E através desta nova oportunidade, eu vou andar de acordo com a tua vontade. Mas para Deus me colocar em movimento, muitas das vezes Deus precisa me tirar da minha zona de conforto. Porque a minha zona de conforto, muitas das vezes, me deixa acomodado. Muitas das vezes a minha zona de conforto me deixa mal acostumado. Muitas das vezes a minha zona de conforto me deixa numa situação frágil. Porque eu baixo a minha guarda.
Mas quando Deus me tira da minha zona de conforto, Ele me faz movimentar, me coloca em movimento em direção da bênção correta. Porque Jacó, nós lemos aqui, ele vai para um lugar, ele passou ali a noite, ele pega uma pedra, você leu isso comigo, né? Versículo 11. Ele pega uma pedra e faz daquela pedra de travesseiro. Aqui não vou ter uma pedra para colocar, mas você imagina, aqui acho que é o local mais duro, né? Jacó vai lá, à noite cansado, deita naquela pedra, está mexendo aqui um pouquinho, deita naquela pedra, e ele tem um sonho. Ele tem um sonho. E neste sonho ele vê uma escada. Você já teve algum sonho profético? Quantos já teve um sonho profético? Levante a mão, olha que bênção. Também já tive. E quando ele teve este sonho, versículo 12, ele diz que ele viu uma escada. E diz que essa escada, ela chegava até os céus. E diz que nessa escada, havia anjos que subiam e anjos que desciam. Aí eu vou lá em João, você consegue abrir a sua Bíblia no Evangelho de João? Capítulo 1, só um versículo só, tá? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. Olha o que Jesus diz para Natanael, né? Felipe também. Versículo 51, João 1, 51. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos, e os anjos de Deus, como que estão? Subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É a mesma passagem? É? Né? Então a escada é Jesus, concorda? Se está subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E você ter uma experiência com o espiritual é algo glorioso. Jacó teve essa experiência. Imagino que a noite dele não foi muito bem dormida, né? Porque você dormir com uma pedra de travesseiro não deve ser algo muito bom. Mas ele estava tão cansado que ele dormiu. E eu parei para pensar. Olha como que Deus é bom. Vê se o amor de Deus, irmão, o amor de Deus ele é tão grande que me constrange. Me constrange. Porque Jacó fez tudo errado. Ele está saindo de casa por quê? Porque ele fez tudo errado. Aquela mãe que ele amava tanto, ele não sabia, mas ele nunca mais ia ver aquela mãe devido ao plano que eles fizeram. E mesmo fazendo tudo errado, Deus se mostra para ele. Deus dá um sonho profético para ele. Se fosse olhar aqui no natural, jamais. O irmão está todo torto, Deus vai dar um sonho profético para ele? Deus vai, sabe por quê? Porque Deus vê lá na frente. Se Deus olhar para mim agora, com as minhas justiças, aquilo que eu faço, ai de mim. Ai de mim, porque ninguém aqui nessa igreja tem moral para chegar para Deus e falar: Deus, me abençoa porque eu sou bom. Tem alguém que pode fazer isso? Colocar Deus na parede e falar: Deus, me abençoa neste momento porque eu mereço. Me abençoa porque eu faço. Me abençoa porque eu sou o melhor. Não, a gente fala para Deus: Deus, me abençoa pela tua misericórdia. Tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador, eu sou que nem Jacó. Eu sou o pior, Deus, mas eu te peço, tem misericórdia da minha vida. E nesta noite que Jacó estava ali deitado sobre aquela pedra, Deus se mostrou para ele. E Deus se mostrou para ele, assim como Deus tinha se mostrado para Isaac, assim como Deus tinha se mostrado para Abraão. E as mesmas promessas que Deus fez para Abraão e para Isaac, agora Deus faz para Jacó. Porque Jacó era a descendência.
Às vezes você olha para a sua casa e você fica preocupado porque a sua casa talvez não é a melhor do mundo. Mas olhando para mim, eu tenho uma mãe que mesmo sem conhecer muito a palavra na minha infância, ela ia para a igreja e ela orava por cada um dos filhos dela. E sabe por que eu estou aqui na igreja hoje, o meu irmão está ali sentado? É porque tinha uma mãe que às vezes sem conhecer muito, né, Anderson? Mas estava ali buscando a presença de Deus e falando: Senhor, abençoa os meus filhos. E os filhos foram abençoados. Você está aqui nesta manhã porque uma hora alguém orou pela sua vida. Às vezes alguém que você nem lembra, às vezes é sua mãe, a sua avó, o seu avô, algum vizinho, algum amigo. Você pode ter a certeza absoluta que alguém te apresentou diante de Deus. E você está aqui. E eu lembro que eu ia para a igreja com a minha mãe, lá em Jardim Miriam. Meu irmão não tinha nascido ainda, ele é o caçula, não tinha nascido. E a igreja era tão longe da minha casa, Ricardo, que era só você subir a escada. Era uma casa com várias casas no quintal. Eu estava tão feliz naquela casa, porque aquela casa tinha 3 cômodos. Nossa casa anterior era 1 cômodo. Então, para mim, aqueles 3 cômodos era uma mansão. Eu estava muito feliz, né? Aí você subia assim a escadaria, tinha uma igrejinha. A igreja, inclusive, era do dono da casa que alugava para a gente. Então, eu subia a escada, eu estava na igreja. Então, eu estava direto na igreja. 8 anos, a gente foi morar lá. Eu tinha 8 anos, né? E um dia eu tive um sonho. Não sei se eu já contei isso aqui, mas eu tive 2 experiências com anjos na minha vida. Eu tenho quase 30 anos de ministério, de convertido, assim, para valer. Uma foi lá na sede, orando de madrugada. Vi uma luz passando muito forte, muito visível, e aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. Eu quase caí no chão. Foi muito forte. E a outra foi quando eu tinha 8 anos. Eu ia para a igreja, orava, buscava. Um dia eu tive um sonho. Eu sei que eu estava dormindo. Minha caminha era tipo 3 cômodos. Imagina aqui, né? Era um cômodo aqui era a cozinha, aqui tinha não era sala porque não tinha sofá, mas tinha uma cama e uma geladeira. E aqui tinha um quarto onde ficavam meus pais e minhas 2 irmãs. E eu dormindo, eu senti algo me puxando da cama, me levando até a cama de casal dos meus pais. Imagina que a cama está aqui. E este ser, ele colocou a mão na minha boca, tampou o meu pescoço, eu segurava assim na mão dele, tentava tirar, não conseguia respirar. E aquele ser diabólico dava uma risada muito forte. A risada fica até na minha mente, era uma risada muito diabólica. E eu tentando soltar ali e respirar, não conseguia. Eu olhei para a cama, eu vi meu pai e minhas 2 irmãs. De repente, ao redor da cama, um buraco negro, assim, ao redor da cama. Aquela cama ficou flutuando, e eu tentando acordar os meus pais, chamar eles. Imagina, uma criança de 9 anos de idade passando por isso. De repente, aquela cama, ela inclina, e toda a minha família é lançada naquele buraco. Irmãos, eu entrei em desespero. Pensa num desespero da morte. Quem já passou perto da morte aqui? Que você fala: não tem mais jeito, eu vou morrer. Já era. E eu fui desfalecendo. Sabe quando você vai perdendo o ar, você vai enfraquecendo? Quando eu estava quase desistindo, eu vi uma luz. E quando eu vi aquela luz, eu só consegui levantar os meus olhos para os céus. E eu vi um ser, um homem, todo de branco, resplandecente. Ele foi descendo numa calma. Foi descendo, descendo, descendo. Na hora que ele se colocou do meu lado, pum, eu acordei, gritando, chorando, chamando a minha mãe. Minha mãe veio desesperado. Dinei, eles me chamam de Dinei. Dinei, o que aconteceu? E eu disse: mãe, o diabo tentou me matar. Mas ele não conseguiu, porque Deus enviou o seu anjo para me resgatar. Pode aplaudir, que Deus é bom. Devido a essa experiência, eu já entendo que desde aquela época Deus já tinha algo na minha vida. E quando você tem uma experiência com o sobrenatural, com Deus, você tem que colocar a sua vida na direção certa. E quando Jacó, sem saber, ele se colocou em direção a Padarã ou Harã,
ele se colocou em direção à promessa. E quando você alinha a sua vida em direção à promessa de Deus, as coisas na sua vida, elas começam a acontecer de uma forma gloriosa. Porque Jacó, ele acorda daquele sonho, e ele vê aquele lugar onde ele estava, e ele chama aquele lugar de Betel. Betel, ou Betel em hebraico, significa a casa de Deus. E diz que ele pega aquela pedra, que ele estava dormindo naquela pedra. Diz a Bíblia que ele levanta aquela pedra como uma coluna. Ali na sua mochila, ali com comida, tinha um pouquinho de azeite. Diz a Bíblia que ele pega aquele azeite, ele vai até aquela pedra e ele derrama o azeite naquela pedra, consagra, faz um voto a Deus. E eu começo a entender o que significa esta pedra. Porque muitas das vezes nós erramos nas nossas vidas porque nós estamos usando as coisas ou aquilo que Deus preparou para as nossas vidas de uma forma errada. Porque aquela pedra como travesseiro não era viável. Aquela pedra como travesseiro, ela não tinha um propósito muito bem definido. Mas a partir do momento que Jacó levanta aquela pedra como coluna e derrama um azeite sobre aquela pedra ela vira um memorial, aonde ele sabia que naquele exato local, Deus tinha mostrado para ele uma escada que subia até os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E ele fala: Senhor, este lugar não é outro lugar a não ser a casa de Deus. E sabe o que eu entendo com esta palavra? É que este local que nós estamos aqui reunidos nesta manhã, a Igreja Formosa de Cristo do Jardim Grimaldi, é um local onde Deus preparou para mim e para você, para a nossa família, para a nossa casa, para nós erigirmos uma coluna, derramarmos azeite nela e falar: Senhor, a partir de agora este lugar é a casa de Deus na minha vida, porque neste lugar anjos de Deus sobem, anjos de Deus descem. Porque se Jesus é a escada, e ele diz: vereis a partir de agora os anjos de Deus subindo e descendo, nesta igreja Jesus se faz presente, porque este local foi consagrado a Deus, é Betel, é a casa de Deus. E se Jesus está neste lugar, da mesma forma, anjos de Deus sobem, anjos de Deus descem. A providência na sua vida nesta manhã, se você crer, é que anjos de Deus sobem, anjos de Deus descem sobre a sua vida também. E você tem que tomar esta posse da palavra do Senhor, porque na sua vida Deus vai direcionar os anjos para trabalhar em teu favor. Meu irmão, se tiver muito quente para vocês, pode abrir a porta também, tá? Eu tento falar mais baixo, tá? Se tiver muito quente. E nós temos que ter esta conexão com Deus, que anjos de Deus sobem, anjos de Deus descem. E sabe para quem que Deus estava mandando aqueles anjos? Para Jacó. Sabe para quem que Deus envia os seus anjos nesta manhã? É para você. É para você levar a sua bênção para a sua casa. É para você pegar a sua vida e falar: Senhor, eu quero ver esta provisão na minha vida, porque no deserto eu encontro a presença e a proteção de Deus. E se eu não crer que Deus está comigo nesta situação, irmão, por que eu estou na igreja? Eu venho na igreja só para reclamar, para murmurar ou para não acreditar, irmão, não faça isso. Deixa Deus te movimentar nesta manhã. Não reclame das provas, não murmure nas lutas, mas se coloque na presença de Deus e vence esses obstáculos, porque deserto é lugar de passagem. Mas você precisa ter uma visão que te projete para o futuro. Você precisa saber que esta direção, ela vai te direcionar através da promessa de Deus. Porque se eu não crer, meu irmão, que Deus tem um futuro melhor para mim,
Se eu ficar naquela de coitadinho, coitadinho da minha vida, irmãos, eu não sou coitadinho não. Você não é uma coitadinha não, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque o sangue dele já verteu na sua vida, e é o poder mais precioso deste mundo, porque o sangue de Jesus, ele me purifica de todo o pecado. Jacó ele foi, ele alcançou o seu objetivo, pagou preço atrás de preço, porque ele encontrou o tio dele era... Se ele era mentiroso, o tio dele era o mestre da mentira. Enganou com a esposa, enganou no salário, mudou o salário dele 10 vezes, enrolou Jacó de todas as formas. Mas em tudo isso, olha que o Espírito Santo traz ao meu coração. Tem algo que Deus quer colocar na sua vida, mas para este algo chegar na sua vida, você precisa passar por um processo. Porque sem processo, olha o que o Espírito Santo traz, coisa que você nunca imaginou. Sem processo não há acesso. Sem processo não há acesso àquilo que Deus tem na sua vida. E não vai acontecer num passe de mágica. Não, isso é em filme, é Hollywood. Na vida real, você vai ter que estender as suas mãos, você vai ter que direcionar as suas pernas, você vai ter que estudar, você vai ter que se engajar, porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, só vai acontecer, você só vai ter esse acesso quando os processos forem completados, e você estiver aprovado para receber aquilo que Deus quer colocar na sua mão. E eu olho para você, eu olho para esta igreja, eu vejo uma igreja vitoriosa, eu vejo uma igreja abençoada. Eu não vejo uma igreja de coitadinho, não. Eu vejo uma igreja pequena, mas o exército de Gideão também era pequeno, e derrotou um exército gigantesco. E sobre a sua vida também. Mas se coloque em movimento nesta manhã, se coloque em direção à promessa, porque o mesmo Deus que te levou para lá, que levou Jacó para lá, é o mesmo Deus que trouxe Jacó de volta. E Jacó ele aprendeu um segredo, que a bênção de Deus na vida dele, não estava condicionado, não sei se na cabeça dele estava assim, a herança que o pai dele ia deixar para ele. Sabe por quê? Porque a herança que o pai dele deixou para ele foi um cajado, foi o que ele levou. Mas quando ele voltou para sua casa, sem depender da herança do seu pai, ele voltou com tanta riqueza, voltou com tantos empregados, tantos animais, tantos filhos, foram 12, tantos filhos, que a bênção do seu pai, de Isaac, não fez falta para ele. Porque o que Deus tinha para a vida dele estava condicionado à obediência que ele ia se colocar na presença de Deus. E você vai ser da mesma forma, se coloque de pé. Você vai receber a bênção de Deus sobre a sua vida. E eu quero que você saia daqui nesta manhã, não se olhando mais. Se tem alguém aqui se olhando como coitadinho, como vítima, esquece isso. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você tem uma promessa. Ah, mas eu não consigo. Consegue, irmãos. Consegue, se coloque em movimento. Se Deus precisar te tirar de um lugar, colocar em outro lugar, Deus vai fazer isso, mas obedeça a Deus e passe pelos processos que Deus já tem preparado para a sua vida, porque os processos de Deus, quando é direcionado por Deus, é bênção. Nunca é erro. Deus não erra. Deus pegou um homem todo torto, demorou muitos anos. Irmãos, eu não sei quantos anos você está neste processo, mas o processo de Deus, ele vai se concretizar na sua vida. Coloque a mão no seu coração. Deus maravilhoso, aleluia. Vai falando com Deus aí. Você sabe o processo que você tem passado, que você tem enfrentado. Espere por mim não, vai falando aí. Se você é um Jacó, fale para Deus. Sabe qual é o nosso erro? Às vezes a gente quer fazer uma oração eloquente, bonita. Não, Deus não precisa disso.
Ele sabe antes que saia uma palavra da sua boca. Sabe essa palavra que está na sua mente, que você está até com vergonha de falar, para ver se o seu irmão vai ouvir, os seus erros, os seus pecados, o seu passado que te condena. Irmãos, o teu passado, ele não tem que te condenar não, porque Jesus já pagou o preço, é o inimigo que está te enganando. Se você já aceitou Jesus, viva uma nova vida agora. Pai, nós te louvamos por esta palavra. Senhor, eu poderia até pedir para alguém vir aqui na frente, mas não vou fazer isso não, Senhor, vai ser aí. Quem precisa, coloca a mão no seu coração agora. Quem precisa desta revelação, quem precisa desta promessa, quem precisa desse direcionamento, pessoas que estão aqui, que estão tão desanimadas, tão angustiadas, que falam: Senhor, eu não sei se o Senhor tem mais esta promessa na minha vida, porque eu sou tão falho, olha o que eu tenho feito, olha a minha vida, olha como eu sou. Mas Senhor, eu ouvi uma palavra nesta manhã, que diz que o Senhor pega uma pessoa, mesmo se esta pessoa estiver com a sua vida ali toda errada, mas se essa pessoa se colocar em direção à promessa, oh meu Pai amado, a tua promessa traz a presença, e a presença de Deus me encaminha em processos que eu vou chamar nesta manhã, processos de libertação, processos de restauração, processos de renovo, processos, Senhor Deus, na qual eu vou firmar os meus passos na tua presença, processos, Senhor Deus, na qual eu vou olhar nesta manhã para a minha vida, eu vou deixar aquilo que ficou para trás, vai ficar para trás. Eu vou falar como Paulo: uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo é Jesus, o alvo é Cristo, Senhor. E eu te peço, meu Pai, nesta manhã, vai trabalhando, meu Pai amado, na vida do meu irmão, da minha irmã, Pai amado, algo que está engessado, algo que está preso, ele sabe, ela sabe que tem uma promessa, ela sabe, ele sabe, meu Pai, que tem algo da parte de Deus, mas tem algo travando. Talvez esteja travando, meu Pai, porque eu estou dentro de uma tenda. Talvez esteja travado porque eu estou dentro da minha tenda. Eu construo uma tenda particular para mim, como aquelas crianças que fazem aquela barraquinha, meu Pai amado, e se colocam lá dentro, fecha ali com uma cortina. Espiritualmente falando, tem vidas aqui nesta manhã que estão se trancando dentro de uma barraca, dentro de uma tenda, mas o Senhor fala para você nesta manhã: saia para fora e caminhe na direção de Deus, porque o Senhor quer nos colocar em movimento nesta manhã. Chega, tudo aquilo que estiver parado, paralisado, engessado, acorrentado, aprisionado, eu repreendo agora em nome de Jesus. Paralisias espirituais, Senhor Deus, que tem acometido vidas aqui nesta manhã, eu estou destravando agora em nome de Jesus toda paralisia espiritual. E eu encerro esta oração, Senhor, porque na vida cristã é desta forma, o Teu Espírito Santo me traz isso agora. Às vezes eu saio em direção à promessa com todo vigor, com toda a minha juventude, mas quando eu volto como Jacó, que depois que lutou com um anjo, ele voltou mancando, porque vale mais a pena eu entrar na tua presença mancando, arrastando uma perna, do que todo autossuficiente, porque a minha suficiência não vem de mim, a minha suficiência vem do Senhor. Então eu te louvo, Senhor Deus, por esta palavra, e eu te glorifico. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Respira bem fundo. Irmãos, que seja uma palavra profética para a sua vida. Seja uma palavra profética, porque eu vejo literalmente Deus me mostrando aqui caminhos sendo aplainados. Tem montanhas, tem vales, tem pedra para fazer de travesseiro, tem situações que você vai passar. Mas lá na frente eu vejo você entrando na terra prometida, na terra que Deus te deu, com alegria no seu coração, talvez não tão forte, mais fraquinho, mais dependente de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus abençoe você. Vou pedir para o presbítero fazer esta oração final. Eu vou lá. Que crê diz, amém, e vamos em paz, uma semana abençoada.